Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, este nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Hoje, retomamos a leitura sequencial do Evangelho segundo São Mateus, depois da solenidade da Assunção da Virgem Maria, que nós celebrávamos no último domingo. Nesta ocasião, neste domingo, portanto, vamos ler o trecho retirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Caríssimos irmãos, as afirmações e reafirmações da filiação divina de Jesus, que centralizam, de certa forma, toda a dinâmica dos evangelhos, encontra sua página mais significativa na profissão de fé do apóstolo Pedro, que hoje a liturgia nos propõe a nossa meditação. O trecho deste famoso capítulo 16 de São Mateus já nos foi proposto algumas semanas atrás, exatamente na celebração dos grandes apóstolos, colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Hoje, contudo, quisera com os senhores deter-nos num aspecto frequente ao qual Jesus recorre para referir-se a si mesmo: Filho do Homem. Este nome é uma expressão presente já no Antigo Testamento, no livro da profecia de Ezequiel e, mais especialmente, no livro de Daniel, onde há fortes referências deste título ao Messias aguardado. Jesus retoma esta expressão diversas vezes, a ponto de aparecerem mais de 80 vezes esta expressão no Antigo Testamento. O título Filho do Homem é um dos títulos mais importantes usados por Jesus para se referir a si mesmo. Ele ajuda a revelar sua identidade, ajuda a revelar a sua missão, e é um dos elementos-chave da teologia cristã. Esta autodesignação de Jesus como o Filho do Homem era uma maneira de Jesus ir revelando gradualmente a sua identidade. Nas primeiras vezes em que ele a usou, as pessoas provavelmente a entenderam como um simples termo humano. E à medida, no entanto, em que Jesus se revela em seu ministério, um significado mais profundo começa a surgir. Isso levava as pessoas a se perguntarem, como em João 12:34 vai aparecer: quem é esse Filho do Homem? Orígenes, sobre esta realidade, já no século III, explicava que o texto acima, aquilo que nós escutávamos no Evangelho de hoje, levanta a questão de saber se os apóstolos sabiam, antes de serem enviados para pregar, que Jesus era o Cristo. A passagem de Mateus 16 sugere que Pedro foi o primeiro apóstolo a confessar que Cristo era o Filho do Deus vivo. Isso indica que os outros apóstolos ainda não tinham esse entendimento. No entanto, isso não significa que eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles podiam ter acreditado nessa verdade, que Jesus era o Cristo, mas não tinham o mesmo nível de compreensão que Pedro. É possível que os apóstolos tenham começado com um conhecimento embrionário de Cristo e sabiam muito pouco sobre ele, mas depois avançaram tanto em seu conhecimento dele que foram capazes de entender a revelação do Pai sobre Cristo. Eles podem ter ouvido falar de suas palavras, dos seus milagres, tê-los presenciado,
mas ainda não tinham uma compreensão completa de sua identidade. À medida que o tempo passa, eles passaram também mais tempo com Jesus e aprenderam mais sobre ele. Isso ajudou a aumentar seu conhecimento e compreensão de Cristo. Assim, vemos como Pedro entendeu isso, que foi chamado de bem-aventurado não apenas pelas palavras "Tu és o Cristo", mas principalmente por aquelas que ele acrescentou: "o Filho do Deus vivo". A confissão de Pedro foi um ponto de virada para os apóstolos. Eles reconheceram a messianidade de Jesus, seu envio, o que também os preparava para o próprio envio em tempos posteriores. Neste sentido, caros irmãos, este trecho tão emblemático nos coloca diante de uma pergunta que Jesus continua nos dirigindo sobre o conhecimento nosso acerca de sua identidade, de quem é Jesus para mim, em minha vida, de como somos capazes de conhecer e professar sua perfeita divindade, unida à sua perfeita humanidade. Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus homo, perfeito Deus, perfeito homem. Lembremos-nos daquela defesa de São Gregório Nazianzeno ao afirmar que o que não foi assumido pelo Verbo não foi redimido. Em outras palavras, Jesus assume plenamente nossa natureza humana para nos redimir, sendo homem perfeito em todos os aspectos, menos no pecado. Dirá a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, no seu número 22. Imagem de Deus invisível. Ele é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída, por isso mesmo também em nós foi ela elevada à sublime dignidade. Porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Caros irmãos, ao final desta nossa meditação, recordemos também as palavras do Papa Francisco, que nos fazia recordar, comentando esta declaração de fé de Pedro, que esta resposta tão plena e luminosa não vem do seu impulso, por mais generoso que fosse. Pedro era generoso, mas é o fruto de uma graça especial do Pai Celeste. Confessar Jesus é uma graça do Pai. Dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo, que é o Redentor, é uma graça que devemos pedir. Pai, dá-me a graça de confessar Jesus. Portanto, que possamos nós também pedir isso neste domingo. A graça de confessar a Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, nosso Salvador e Redentor. Que Deus te abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.